Chegamos na parte 3 aí da história do VHS, o surgimento e consolidação do mercado de home video aí. Pessoal, na parte 1 a gente viu como começou a consolidação e os embates e guerras que tiveram entre Hollywood e o home video aí lá nos Estados Unidos. Na parte 2 a gente viu como isso começou no Brasil aí com a distribuição clandestina e das fitas piratas. Vale muito a pena você ver esses dois vídeos para entender melhor esse 3, porque isso é uma série de 3 vídeos que eu tô fazendo, beleza? E nesse daqui a gente vai ver como é que acontece o desenrolar dessa história aqui no Brasil, quando os grandes estúdios chegam aqui e falam: epa, a gente vai arrumar essa casa aqui, esse negócio de pirataria não tá dando certo não, vamos acabar com isso. Bom, a gente viu que quando esses grandes estúdios e distribuidoras começaram a chegar aqui interessados em expandir esse mercado e viram que aqui a pirataria estava rolando solta porque era o que a gente tinha, a gente ainda não tinha um mercado nacional desenvolvido para isso, elas começaram a exigir das autoridades leis para acabar com esse negócio. Só que no Brasil ainda não tinha se desenvolvido uma lei a respeito do vídeo, porque era algo novo ainda. Então o que é que aconteceu, pessoal? Surgiu uma pressão ali frente à UBV e a Consine, o Consine, para que fossem criadas normas para acabar com essa festa que os piratão estavam fazendo aqui. E isso aconteceu ali mais ou menos no final de 1983. Foram criadas normas e leis, beleza? Só que criar normas e leis, uma coisa assim no começo, não é a mesma coisa que isso vai funcionar assim 100%, né? Por quê? Para que a lei e essas normas sejam empregadas mesmo ali no sentido prático e não teórico de que escrevemos e pronto, não é só escrever a lei que ela vai ser cumprida, a gente sabe muito bem disso, né? Precisava-se de muita fiscalização. E a verdade é que nesse ponto o Brasil já tinha muitos videoclubes e locadoras surgindo ali em diversas cidades. E, obviamente, todos alimentados com fitas piratas aí, né? E a verdade é que não existia uma fiscalização que desse conta de tudo isso ali no começo. E nesse ponto, pessoal, já começava a existir uma indústria nacional para produção de videocassetes, enfim, era um mercado que estava começando a dar seus primeiros passos e a se consolidar, começando a se consolidar aqui no Brasil. Independente de ter uma fiscalização ou não que desse conta de fiscalizar, né, todos esses videoclubes e locadoras, as fitas piratas, enfim, tendo agora normas e leis definidas no Brasil, esses grandes estúdios e distribuidoras que estavam aqui já tinham um chão legal para pisar e começar a desenvolver essa produção de originais, de filmes lançados oficialmente aqui. Porque com leis você tem como agir dentro agora de uma legalidade, e era isso que esses estúdios precisavam para começar a explorar esse mercado aqui. Quando esse mercado oficial começa a se desenvolver aqui, essa pressão fica ainda muito maior para o Consine, que é meio que o Conselho de Cinema aí que faz fiscalização dessas coisas, e junto com a Polícia Federal eles começam a fiscalizar em peso as locadoras e videoclubes aqui por todo o Brasil, e começa a ter a apreensão das piratas, das fitas piratonas. Eles começavam a pegar e aprender mesmo e falar: ó, isso aqui é pirata, já não pode mais porque agora já tem lei aqui, já tem estúdio oficial lançando as coisas oficialmente, já era. As locadoras obviamente começam a sentir essa pressão ali batendo, começam a sentir que isso está ameaçando os negócios, obviamente, porque boa parte do catálogo dessas locadoras e videoclubes era o piratão, como a gente já viu, e eles tentam fazer inúmeros acordos aí com o Consine, com o BV, pra, pô, a coisa não ser tão assim não. Os caras, peraí, vai, é piratão, mas vai com calma. Um dos acordos era estabelecer um prazo para retirada desses filmes piratas ali das prateleiras e do estoque das locadoras. É tipo assim: pô, vai com calma aí, velho, não tira tudo de uma vez não, vamos botar um ritmo, um prazo nisso aí, para eu também não perder meu estoque de uma vez só. E aí como é que eles chegaram aí num consenso com isso? Bom, é o seguinte, eles falaram o seguinte, ó: tem a distribuidora tal, que agora tá lançando tal filme oficialmente aqui. Pronto, esses filmes que a distribuidora tá lançando oficialmente, a gente tira aqui do estoque. Tudo bem, vocês apreendem. Por exemplo, lançou um filme X.
esse filme X que eu tenho aqui nas prateleiras, que é pirata, tira e eu substituo pelo original. Mas enquanto as distribuidoras não lançarem o filme Y que eu tenho aqui pirata, deixa os piratas aqui na prateleira, véio, deixa eles quietos. Assim que esse estúdio lançar o filme Y, a gente tira os piratas e coloca o original, beleza? Foi esse o acordo, beleza? E aí, junto a isso, o que é que acontecia? As distribuidoras iam correr para lançar mais filmes aqui para conseguir tirar esses piratão e ser substituído pelos oficiais. Graças a esse acordo, começa a surgir uma terceira classificação de fita de vídeo aqui, de filme. Bom, a gente já tinha duas, os piratas e os originais. Agora tinha um terceiro, que eram os alternativos. O que eram os filmes alternativos? Eram aqueles que não tinham ainda sido lançados oficialmente pelas distribuidoras oficiais aqui no Brasil e não eram cópias piratas desses filmes oficiais também. Então eram piratas, mas que ainda estavam esperando o lançamento oficial para ser retirado. Esses eram os alternativos, basicamente isso. Então a gente tinha agora 3 categorias de filmes aqui, digamos assim, de classificação de filmes aqui no Brasil. Recapitulando, a gente tinha a fita oficial, que era a fita lançada pelas distribuidoras já de forma legalizada aqui no Brasil. Essas fitas, elas eram seladas, era isso que garantia mostrar ali que, ó, essa é a original, vou mostrar para vocês. A gente tem esse filme aqui, por exemplo, ó, ele tem aqui, ó, o selo. É isso aqui, ó. Vou mostrar melhor para vocês aqui, ó. Isso é o selo. A fita original tem esse selo aqui que tem, enfim, tem um código de número e tudo, porque isso tá tudo registrado no selo, tem escrito aqui UBV. Tá tudo aqui. Isso é o filme original. Por sinal, esse aqui, ó, meu parceiro é um dinossauro. Essa é a fita daqui, beleza? A UBV, com o tempo, veio fazendo outras estratégias para mostrar qual filme era original e qual filme era pirata, como, por exemplo, a clássica fita verde. Mostrei esse exemplo para vocês, ó, fitinha verde. Lembra que no início das fitas e tal, dos filmes, tinha assim o aviso da UBV para se ficar ligado qual filme era pirata, qual filme era original e falava das cores? Tá aqui o selo dessa também, essa Star Wars, o Império Contra-Ataca. Fitinha verde, por que fita verde? Porque, pessoal, fita de gravação pirata, aquelas fitas virgens que eles faziam as cópias, você não ia encontrar na cor verde. Então, se você encontrasse um Star Wars, o Império Contra-Ataca, com a fita preta, provavelmente era cópia. E se não tivesse o selo assim, então já era cópia mesmo. A UBV depois veio com outras cores de fita, a fita vinho, a fita azul marinho, enfim, tudo para fazer essa diferenciação com as fitas de gravação que geralmente eram pretas. Continuando, a gente tinha também as fitas piratas, que eram cópias não oficiais de filmes que já tinham sido lançados com os direitos comprados aí pela distribuidora oficial. Essa era a pirata. E a fita alternativa era cópias de filmes que as distribuidoras ainda não tinham comprado os direitos para lançar oficialmente aqui no Brasil. É isso aí, essa é a definição aí das 3 categorias de filmes nessa época aqui no Brasil, beleza? Nesse ponto, pessoal, vendo que o cerco estava se fechando ali, muitas distribuidoras piratonas começaram a se legalizar também. Aí começaram a pagar impostos previstos pela nova lei, começaram a pagar os direitos, a comprar os direitos autorais de determinados filmes e passaram a ser empresas legalizadas de distribuição aí. Obviamente que isso vai encarecer o valor da fita, porque agora que essas empresas estão pagando imposto, estão precisando comprar os direitos autorais, tudo isso fica mais caro para elas e vai refletir no valor final do produto. Então encarece para os donos de locadoras comprarem essas fitas para alugar e encarece para o consumidor, que vai ter que alugar um pouquinho mais caro, mas isso foi inevitável, não tinha como escapar disso. Algo que os donos de videoclubes e locadoras no início estavam tentando a todo custo escapar, né? Isso também lá nos Estados Unidos aconteceu, tá? Isso também aconteceu quando Hollywood lá queria colocar uma taxa e tudo, mas aconteceu de uma forma um pouco diferente. Isso você vai entender na parte 1, tá? Dessa série aqui. Obviamente que a pirataria não sumiu de vez, galera. Um mercado que surgiu fundado de certa forma pela pirataria foi algo que se consolidou de uma forma que não ia sumir assim tão fácil. Pra vocês terem ideia, algumas dessas distribuidoras começaram a oferecer recompensas para quem denunciasse as cópias piratas aí dessas distribuidoras piratas. Bom, aos poucos esse mercado foi se regulando aí de acordo com os desejos dos donos de locadoras, os desejos da indústria mesmo, das distribuidoras oficiais, com os desejos do consumidor, mas no meio disso, ali por baixo dos panos, a pirataria ainda agia. Obviamente que diminuiu bastante, mas a pirataria nunca deixou de existir.
Eu acho que todo mundo já pegou na locadora uma fita pensando que era original, mas no fundo era uma cópia ali que o dono da locadora fez para economizar. Às vezes ele comprava uma quantia de filmes originais e fazia algumas cópias para ter mais no estoque ali, entendeu? Às vezes ele já comprava piratão mesmo. A pirataria não deixou de existir e é por isso que existiram tantas campanhas aí da UBV, enfim, para tentar combater isso, dizendo que fitas piratas iam destruir seu videocassete, o que é balela, não destrói o videocassete, pessoal. A fita pirata vai acabar com seu videocassete. Eu já vi etiquetas de fitas dizendo que essa fita tinha programado ali no sinal dela magnético um vírus que ia entrar no videocassete e destruir todas as peças, pra você ter ideia disso aí, ó. Eu já fiz até um short sobre isso, você pode pesquisar nos shorts aí que eu mostro uma dessas etiquetas dizendo isso aí. Mas a verdade é que a pirataria perdeu muita força nessa história do home video no Brasil, mas não morreu, não deixou de existir, tá? Bom, galera, essa foi a parte 3 e a última parte contando um pouco da história do mercado do home video, do surgimento, dos embates, dos entraves que começaram a se desenvolver ali com Hollywood e o mercado de home video nos Estados Unidos e como isso começou a ser refletido e desenvolvido com um mercado que se consolidou de uma forma muito forte aqui no Brasil, um pouquinho de tempo aí depois, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver mais algum acréscimo aí, algum comentário que venha acrescentar todas essas informações, deixa nos comentários. Se você tiver dúvidas também, deixa nos comentários aí, porque vocês sabem que eu sempre leio, eu sempre respondo e de repente eu trago uma outra parte aí falando um pouco mais sobre isso a partir dos seus comentários aí, das suas dúvidas, enfim. Bom, galera, eu espero que você tenha gostado dessa série. Eu gostei bastante de gravar. É isso aí, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, falou!